Olá, boa noite. Dando continuidade e talvez até encerrando hoje. Capítulo 2 de Vigilância Epidemiológica, falando sobre as doenças. Vou compartilhar com vocês o material para que eu possa fazer um breve resumo e que todos possam vir a entender ou, se tiver possíveis, dúvidas. Depois a gente pode estar respondendo. Então, como vocês estão vendo, existe uma lista nacional de doenças e agravos que são de notificação compulsória, né? Então, dentre eles tem doença meningocócica e outras meningites, cólera, dengue, difteria, febre amarela, febre tifoide, hepatites virais, HIV em gestantes e crianças expostas a risco vertical, leishmaniose, enfim, entre outras. Abaixo tem as doenças e agravos de notificação imediata, caso suspeito ou confirmado, né? Também tem toda uma relação, febre amarela, hantaviroses, influenza humana e pestes. Os principais indicadores epidemiológicos, né? Vou colocar o óculos que ajuda. Para o planejamento das ações e de prevenção e controle de doenças e agravos, é importante conhecer o perfil dos problemas de saúde da população assistidas e as doenças apresentadas que acometem aquela população, quais mais matam e quantas pessoas morrem. Para o conhecimento de aspectos de saúde não diretamente observáveis, mas que esses indicadores de saúde representem e tentem medir o aspecto não percebido. Dentre outros importantes componentes da estrutura de assistência à população, os indicadores orientam o processo de planejamento em saúde, a organização do serviço de atenção e a determinação de números de leitos hospitalares necessários para determinada região. Em destaque, pode-se ressaltar a morbidade. A morbidade refere ao comportamento da doença num determinado tipo de população exposta ao adoecimento. Né? Então, como que aquela doença se comporta naquela população? Né? Como ela está se comportando? O período, né, que vai ficar sendo estudada a doença é a prevalência. E os novos números de casos dentro da mesma área e dentro da mesmo período e mesma área de população é a incidência, são os novos casos. Abaixo temos a mortalidade, que é definida com relação entre o número de óbitos e de pessoas expostas com risco de morrer. Isso é mortalidade. A letalidade é permitir conhecer a gravidade de uma doença. Que ela pode ser menor e pode causar a morte, né? Será que ela é grave o suficiente, né, para gerar uma morte? Então, eu preciso conhecer a gravidade da doença. Isso é letalidade. Ai, que vontade de espirrar. Abaixo, precisa se identificar, diferenciar, né? Surto, epidemia, pandemia, endemia, né? Conhecer essas diferenças. O surto, ele acontece quando há um aumento repentino do número de casos de doenças em uma região específica, tá? Então, do nada, pá,
surge e é repentino aquele aumento. É acima do esperado pelas autoridades daquela região. A epidemia, voltando à epidemia. Só um minutinho. A epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões, né? Ela pode começar do nível municipal, acometendo os bairros, e indo para um nível estadual, acometendo cidades, ou essas cidades, né, pegar um nível nacional, certo? Então, isso é uma epidemia. Ela começa no municipal, vai para o estadual e abrange as regiões do país, tá? A dengue, ela foi considerada e decretada como uma epidemia. A pandemia é uma escala de gravidade muito maior que pega o cenário mundial. Então, ela se espalha por diversas regiões do planeta, tá? Um exemplo foi a gripe, né? A gripe suína em 2009, né? Quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela registra, né, os casos nos 6 continentes do mundo, a AIDS, e hoje, atualmente, em 2020, né, a pandemia do coronavírus, Covid-19, tá? Endemia. A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Ela é uma doença e ela é classificada como endêmica, tá? Típica de uma região, quando acontece com frequência no local. Então, uma doença que acontece com frequência no local, ela não está relacionada a uma questão quantitativa, tá? E sim, ela é sazonal, como a febre amarela, ela tem maior ocorrência, né? Lá na região norte do Brasil, devido a toda aquela estrutura sazonal daquela região, quente, úmida, chuvosa, com bacias hidrográficas, florestas. Então, e tudo isso ajuda essa doença, né? Esse vetor se desenvolver naquela região, tá? Aí temos as doenças preveníveis mediante vacinação. Então, existe um calendário vacinal no qual toda criança, todo jovem e até adulto, né, ele precisa seguir, né, fora as campanhas, certo? O que são as campanhas? Elas não estão fora do calendário vacinal. Elas chamam a população para se prevenir numa determinado tempo que aquela doença tem o boom, estoura, né? Ou tem a sua prevalência. No caso do H1N1, né? Você toma a vacina para se prevenir dessa condição viral que pode trazer um agravo e trazer até o óbito. Então, você tomando a vacina anualmente, você está com a sua imunidade, com a sua defesa eficaz através da vacinação do H1N1, né? Para que você esteja imune, certo? Só que é uma vez no ano que temos a campanha. Geralmente na época do inverno. Está sendo antecipado esse ano por conta do agravo da pandemia do coronavírus, né? Para que se a pessoa tiver sinais e sintomas ou se ela for internada pela condição respiratória, que seja por uma doença só, não por duas. E para facilitar o diagnóstico e também liberar o número de leitos, enfim. A nossa condição hoje
nacional e mundial não nos permite trazer mais doenças, e sim evitá-las ao máximo, né? E lembrando que é uma doença respiratória importante, que pode levar ao óbito, e uma vez a pessoa vacinada, né, o indivíduo vacinado, ele está imune àquela doença, ok? Então aqui vou ter vários exemplos de doenças, né, que elas podem ser prevenidas através da vacinação. Não vou descrever cada doença, tem essa configuração, né, de doença, o período de incubação, de transmissão, sinais e sintomas, tá? Hepatite B, poliomielite, tétano neonatal, coqueluche, difteria, meningite, rubéola, sarampo, cachumba, varicela, todas têm vacina. Raiva humana, tá? Então, eu vou parar em vacinas, pedir uma atividade, e no próximo vídeo eu continuo com doenças veiculadas pela água e por alimentos, tá ok? E por enquanto, então, boa noite, muito obrigada.